Olá, minha amiga, olá, meu amigo. É um prazer reencontrá-los aqui para conversar hoje sobre o tema do recurso de apelação. Então, nós vamos conversar sobre o recurso de apelação e eu vou procurar, claro, chamar atenção durante esse nosso encontro dos aspectos mais relevantes e atuais relacionados ao tema, relacionado a esse recurso. O recurso de apelação, como você sabe, ele vem regulado no nosso Código de Processo Civil a partir do artigo 1009. Na verdade, do artigo 1009 ao 1014, porque o 1015 já é aquele artigo famoso que trata do agravo do instrumento, é o agravo de instrumento. Então a gente vai conversar sobre essa disciplina da apelação que a gente encontra no nosso Código de Processo Civil, procurando abordar, como eu disse, os aspectos mais atuais e relevantes. Então, quando a gente fala de recurso de apelação, primeira coisa a gente tem que lembrar que está tratando de um recurso de motivação livre. É um recurso ordinário de motivação livre. Um recurso ordinário que cabe em face de qualquer sentença, seja uma sentença terminativa, seja uma sentença de mérito, tanto faz. Qualquer que seja o conteúdo da sentença, ela é impugnável pelo recurso de apelação. A apelação, no nosso atual código, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ela ganhou também mais uma função. A apelação, ela continua servindo, como sempre serviu, para eu atacar uma sentença. Mas a apelação hoje também serve para, na sua preliminar, eu impugnar decisão interlocutória não passível de agravo de instrumento. Também a gente vai falar um pouco melhor sobre isso um pouco mais adiante. Mas lembre disso como premissa. O recurso de apelação é o recurso que cabe em face de sentença e também, através do recurso de apelação, na sua preliminar, eu impugno decisões interlocutórias que não eram passíveis de agravo de instrumento, por isso não foram objetos de recurso anteriormente. Já já eu vou te mostrar o artigo 1009 do Código, que demonstra bem isso que eu estou aqui dizendo, certo? Então a gente tem que lembrar, primeiro, que é um recurso de motivação livre. O recurso de apelação é um recurso de motivação livre. Quando a gente estuda teoria geral dos recursos, a gente aprende que existem vários critérios que podem ser utilizados para se classificar recursos. Um dos critérios coloca de um lado os chamados recursos de motivação livre e de outro lado os chamados recursos de motivação vinculada. Nos recursos de motivação vinculada, existem matérias pré-estabelecidas que obrigatoriamente devem ser alegadas pelo recorrente sob pena de não conhecimento do recurso. Para você entender bem, quais são os recursos de motivação vinculada no nosso sistema? Embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Por quê? Porque no caso desses três recursos, existem matérias pré-estabelecidas que obrigatoriamente devem ser alegadas pelo recorrente. Por exemplo, no caso dos embargos de declaração, o embargante obrigatoriamente deverá alegar no seu recurso um dos vícios do artigo 1022: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso do recurso especial, o recorrente deverá alegar, falando aqui a grosso modo, que o acórdão viola a lei federal. No caso do recurso extraordinário, também falando a grosso modo, o recorrente deverá alegar que o acórdão viola a Constituição Federal. Então, por isso, são recursos de motivação vinculada, em que existem matérias pré-estabelecidas que obrigatoriamente devem ser alegadas pelo recorrente. Agora, de outro lado, nós temos os recursos de motivação livre, que são os demais recursos. Recursos de motivação livre são aqueles em que não existem matérias pré-estabelecidas que obrigatoriamente devem ser alegadas pelo recorrente. Quando eu vou apelar de uma sentença, então ficando aqui no nosso tema, apelação. Quando eu vou apelar de uma sentença, eu alego o que eu quiser em face daquela sentença, para pedir a sua reforma ou a sua anulação. Não existem matérias pré-estabelecidas que eu, apelante, obrigatoriamente terei que alegar. Então é um recurso de motivação livre. Depois, é um recurso ordinário. Os recursos ordinários
que são todos os recursos do nosso sistema, menos o recurso especial e o extraordinário. Então, todos os outros recursos, incluindo a apelação, então todos os outros menos especial e extraordinário. Todos os outros são recursos ordinários, que se destinam à tutela do direito subjetivo. O recurso de apelação se destina ao interesse, a tutelar o interesse subjetivo do apelante. Esse é o objetivo do recurso de apelação: tutelar o interesse subjetivo do apelante. O apelante vai pedir a reforma ou anulação da decisão para defender um interesse seu, o seu direito subjetivo. É esse o objetivo da apelação: buscar uma decisão melhor para o apelante, na defesa do seu direito subjetivo. E depois é bom dizer também, falando de algo que envolve mais a teoria geral dos recursos, que o recurso de apelação é um recurso que pode ser interposto tanto de maneira independente quanto subordinada. O recurso de apelação é um recurso que pode ser interposto tanto de maneira independente quanto de forma subordinada. O recurso interposto de forma independente é aquele que não se vincula a qualquer outro. É como habitualmente se interpõem os recursos. Os recursos normalmente são interpostos de forma independente. É proferida uma decisão, eu não me satisfaço com o teor dessa decisão e eu vou recorrer pedindo a sua reforma e a sua anulação, de forma independente, sem que o meu recurso esteja vinculado a qualquer outro. Por quê? O que é o recurso subordinado? Quando a gente fala em recurso subordinado, a gente está pensando no chamado recurso adesivo, o recurso interposto de forma adesiva. Porque recurso adesivo não é modalidade de recurso, como você sabe. Recurso adesivo é forma de interposição de recurso. Você interpõe um recurso adesivamente ao recurso da outra parte. Ele, vamos dizer assim, adere ao recurso da outra parte. É importante tocar nesse tema agora, que a gente fala de apelação, embora seja um tema relacionado à teoria geral dos recursos, porque o nosso sistema admite a interposição de recurso sob a forma adesiva em caso de 3 recursos. Só se admite a interposição sob a forma adesiva diante de 3 recursos: apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Só a apelação, o recurso especial e o recurso extraordinário é que podem ser interpostos da forma adesiva. Quais são os requisitos para que se possa interpor uma apelação adesiva? Primeiro, tem que haver sucumbência recíproca. Porque se uma parte ganha tudo e a outra perde tudo, o interesse recursal é de um só. Então, aquele que ganhou tudo não tem interesse para recorrer dessa decisão, nem de forma adesiva, nem de forma independente. Então, o primeiro requisito para cabimento de uma apelação adesiva é a sucumbência recíproca. Ambas as partes devem ter ganho uma parte e perdido outra. Depois, segundo requisito, para que eu possa apelar adesivamente, deve ter havido a interposição de apelação pela parte contrária. Lógico. Para que eu possa apelar de forma adesiva, deve haver o recurso independente da outra parte, interposto, no caso da apelação, dentro do prazo de 15 dias da intimação da decisão. E aí, se tiver o recurso da outra parte, eu posso aderir ao recurso dela, à apelação dela. Então, segundo requisito, interposição de apelação adesiva pela outra parte, de apelação independente, pela outra parte, para eu poder aderir a ela. E o terceiro requisito, não pode ter havido a interposição de apelação independente por aquele que vai apelar adesivamente. Vou repetir, e parece uma afirmação óbvia, mas eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Então, quem apelou de forma independente não vai poder apelar adesivamente. Por quê? Porque já apelou, ocorreu preclusão. Eu estou dizendo isso, que é algo muito óbvio, mas para que fique claro que recurso adesivo não serve para consertar recurso mal interposto.
O recurso adesivo, ele tem por objetivo, essa possibilidade de eu recorrer adesivamente, tem por objetivo incentivar o conformismo da parte com uma decisão que lhe seja razoável. A possibilidade de eu apelar adesivamente permite que, num primeiro momento, eu não tome qualquer medida em face daquela sentença, fazendo o seguinte raciocínio: olha, a sentença não é tudo o que eu queria, mas a sentença está razoável. Então eu não vou fazer nada, porque se a outra parte também não fizer, ocorre o trânsito em julgado. E eu já posso fazer a execução definitiva. Agora, se a outra parte apelar, já que não vai ocorrer o trânsito em julgado, eu também posso apelar de forma adesiva. O recurso adesivo serve, então, para eu fazer esse raciocínio. Para eu poder esperar para ver o que a outra parte vai fazer, para que, só se ela apelar, eu apelar também. Agora, aquele que já apelou de forma independente, ele saiu dessa posição de conformismo com a decisão. Ele já se insurgiu contra a decisão. Então, se a outra parte também apelar, aquele que apelou não pode querer apelar de novo, ainda que de forma adesiva. Por quê? Porque já ocorreu preclusão, ele já exerceu o seu direito de recorrer. Isso mostra por que não cabe a apelação adesiva como forma de se consertar recurso de apelação já interposto. Imaginem o seguinte: é proferida uma sentença. Eu, por equívoco, conto mal o prazo para interposição de apelação e apelo no 16º dia. Então eu apelo, ao invés de apelar no 15º, eu apelo no 16º dia. Eu perdi o prazo. A minha apelação é intempestiva. Pode ter acontecido numa situação real de eu até ter percebido que eu perdi o prazo para apelar, mas eu tento. Vamos lá. Puxa, contei errado. Hoje é o 16º dia. Eu vou apelar e quem sabe ninguém vai perceber. Vai perceber sim, não vai resolver. A pior coisa que eu fiz nesse caso, ainda mais se a sentença fosse de parcial procedência, em que haveria interesse recursal para ambas as partes, a minha pior conduta foi ter apelado no 16º dia para ver se passava, se ninguém percebia. Por quê? Porque se eu não tivesse apelado no 16º dia e a outra parte tivesse apelado até o 15º, eu seria intimado para apresentar contrarrazões à apelação dela. E nesse momento em que eu fui intimado a apresentar contrarrazões, eu teria a oportunidade de apelar adesivamente, desde que eu não tivesse apelado mal no 16º dia. Porque, repito, recurso adesivo não serve para corrigir recurso mal interposto. Quem apelou de forma independente, ainda que não tenha atendido a todos os requisitos para o conhecimento do recurso, não vai poder apelar mais, nem de forma adesiva. Por isso que eu falei daquele requisito óbvio, mas era para dar essa explicação. Quem já recorreu de forma independente não pode interpor recurso adesivamente, certo? Seguindo mais um pouco, a gente está falando de um recurso, acima de tudo, cabível em face de sentença. Então, a apelação diz logo o caput do artigo 1009, logo o caput do artigo 1009 do CPC diz: da sentença cabe apelação. Então, a gente tem que ver o que é sentença para o nosso código. Se a gente está falando de recurso de apelação, a gente tem que entender bem o que é uma sentença para o nosso atual CPC. E a sentença no nosso atual CPC está disciplinada no artigo está descrita no artigo 203, parágrafo 1º, definida, melhor dizendo. Então, a sentença no nosso código aparece definida no parágrafo 1º do artigo 203 do CPC. O que diz o parágrafo 1º? O artigo 203 é aquele que define as decisões, as manifestações do juiz. E o parágrafo 1º justamente define sentença. O que é sentença para o nosso atual CPC? Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
É assim que o nosso código define a sentença no parágrafo 1º do artigo 203. A decisão do juiz para ser uma sentença, ela precisa ao mesmo tempo preencher esses dois requisitos. Primeiro requisito, conteúdo. A sentença tem que ter fundamento no artigo 485 ou 487. 485, decisão sem mérito. 487, decisão com mérito. Além de ter fundamento no 485 ou no 487, a decisão do juiz para ser uma sentença precisa preencher mais um requisito. Qual? Ela tem que pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Ela tem que pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Só se a decisão do juiz preencher esses dois requisitos é que ela é uma sentença, passível de apelação. Então, conteúdo, e ela deve pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução. Aí eu estarei diante de uma sentença. Ah, mas e se a decisão do juiz não preencher esses dois requisitos? Se a decisão do juiz não preencher esses dois requisitos, ela não é sentença. Ela é uma decisão interlocutória, eventualmente passível de agravo de instrumento. A gente não vai entrar muito nesse tema, porque o agravo de instrumento é o nosso próximo tema. Mas, se a decisão do juiz não preencher os dois requisitos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 203, eu estarei diante de uma decisão interlocutória, eventualmente passível de agravo de instrumento. Se preencher os dois requisitos, eu estou diante de uma sentença e, portanto, apelável. Para a gente entender bem a utilidade, o cabimento do recurso de apelação, é importante que a gente analise o artigo 1009 do CPC. O artigo 1009 do CPC, como eu adiantei, logo no seu caput ele diz: da sentença cabe apelação. Então, da sentença cabe apelação. Pouco importa se é uma sentença de extinção, se é uma sentença de mérito, se ela foi proferida com ou sem produção de provas, se é um caso de indeferimento de inicial, se é um caso de improcedência de plano da demanda, pouco importa. Da sentença cabe apelação. Mas como eu adiantei agora há pouco, também cabe apelação de decisão interlocutória não passível de agravo de instrumento. Como assim? Vejam, hoje não são todas as decisões interlocutórias que são passíveis de agravo de instrumento. Só cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias relacionadas no artigo 1015 do CPC ou quando a urgência da situação justificar o agravo de instrumento, segundo tese firmada pelo STJ, que firmou aquela tese, que nós vamos ver na próxima aula, da tal da taxatividade mitigada. Mas então hoje, quando eu me deparo com uma decisão interlocutória e eu quero recorrer dessa decisão interlocutória, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se essa interlocutória está relacionada no artigo 1015. Se ela não estiver relacionada no artigo 1015, ela não é passível de agravo de instrumento, salvo se for uma situação urgencial. Agora, ela não sendo passível de agravo de instrumento, eu, por hora, não vou recorrer dela, em princípio, por hora, não cabe recurso em face dessa interlocutória, mas quando eu for apelar da sentença, em preliminar de apelação, eu recorro dessa interlocutória que ficou para trás. Ah, mas essa interlocutória não foi alcançada pela preclusão? Não. Por quê? Porque se ela não era passível de agravo de instrumento, se eu não poderia ter recorrido dela anteriormente, ela não pode ser alcançada pela preclusão, porque o momento de recorrer dela é agora, na apelação. Então, lembre bem disso. A apelação é o recurso que cabe em face de sentença. Mas também é na preliminar da minha apelação que eu vou recorrer de decisão interlocutória, da qual eu não recorri anteriormente, porque ela não era passível de agravo de instrumento. Certo? Então a apelação serve para eu recorrer de sentença e também na sua preliminar para eu recorrer de decisão interlocutória
não passível de agravo de instrumento por não estar relacionada no artigo 1015 do CPC e também por não ser uma situação de urgência. Ah, mas não pode acontecer de ser proferida a sentença e eu gostar da sentença. A sentença me agrada e por isso eu não quero apelar? E aí como é que fica a interlocutória que ficou para trás? Vejam, o apelado, olha que interessante, o apelado também pode recorrer de uma interlocutória que ficou para trás nas suas contrarrazões de apelação. Então vejam, tanto o apelante quanto o apelado podem recorrer de uma interlocutória que ficou para trás. O apelante nas suas razões de apelação, como preliminar. O apelado nas suas contrarrazões de apelação. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Código de Processo Civil, no artigo 1009, parágrafo 1º. Acompanhe aí no seu código, parágrafo 1º do artigo 1009. Vamos lá. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, até as contrarrazões podem servir para o apelado recorrer de uma interlocutória que não era passível de agravo de instrumento. Mas lembrando, em razão da necessidade de se observar o contraditório, caso o apelado recorra de uma interlocutória nas suas contrarrazões de apelação, deve ser dado ao apelante a oportunidade de responder a esse recurso. Então, repito, se o apelado, em contrarrazões de apelação, recorrer de uma interlocutória não agravável, o apelante será intimado e será dado a ele o prazo de 15 dias para ele poder responder a esse recurso. É o que diz o artigo 1009, parágrafo 2º. Artigo 1009, parágrafo 2º. Também eu quero aproveitar e chamar a sua atenção para uma situação relativamente corriqueira e que ora é tratada de forma expressa no nosso código. O que acontece se o juiz antecipa uma tutela na sentença? O que acontece se o juiz antecipa a tutela na sentença? Às vezes isso acontece, isso é utilizado como, entre aspas, uma estratégia para driblar o efeito suspensivo automático da apelação. Quando o juiz antecipa a tutela na sentença, essa parte da sentença, em princípio, pode ser executada de imediato, ainda que de forma provisória. Então, antecipar a tutela na sentença é uma técnica para garantir que essa parte da decisão antecipada possa produzir efeitos imediatamente. Mas aí eu te pergunto, tratando do tema recursal, que é objeto da nossa conversa de hoje. Se o juiz antecipa a tutela na sentença, o que cabe em face dessa decisão? Só recurso de apelação ou recurso de apelação mais agravo? Por força do princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade, são vários nomes para o mesmo princípio, o que cabe em face dessa decisão é apenas o recurso de apelação. Aliás, isso está expresso hoje no artigo 1009, parágrafo 3º, artigo 1009, parágrafo 3º e também no artigo 1013. Se o juiz antecipar a tutela na sentença, cabe, em face dessa sentença, apenas o recurso de apelação. Eu não posso pensar, eu acho que não podia nem na vigência do Código Antigo, mas tem quem achasse que podia. Mas eu não posso hoje nem cogitar de apelar e agravar ao mesmo tempo se o juiz antecipar a tutela na sentença. Por quê? Porque da sentença cabe a apelação como um todo, tá bom? Bom, o recurso de apelação, como acontece com qualquer recurso, uma vez interposto, ele se sujeita a 2 juízos, toda vez que se interpõe um recurso, e isso, claro, vale para o recurso de apelação, ele se sujeita a 2 modalidades de juízo. Primeiro, ele se sujeita ao juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, vai se avaliar se os requisitos do recurso foram preenchidos. Se ele é tempestivo, se houve preparo, se foram apresentadas as razões recursais, se está presente a regularidade formal.
Então, primeiro vai se fazer o juízo de admissibilidade, para ver se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade próprios. Se preencher os requisitos de admissibilidade, se diz que o recurso será conhecido. Conhecer o recurso não tem nada a ver com o sucesso do recurso. Conhecer significa o recurso será apreciado no seu mérito. Então, primeiro se faz um juízo de admissibilidade, isso vale para apelação, mas vale para qualquer recurso também. Primeiro se faz um juízo de admissibilidade, onde vai se avaliar se os requisitos de admissibilidade da apelação estão presentes. Lembrando que juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública. Juízo de admissibilidade é matéria de ordem pública. Então, se eu interponho uma apelação, por exemplo, no 16º dia, a outra parte responde à minha apelação e não fala nada da intempestividade, eu não posso sair comemorando. Opa, o apelado não falou nada, passou. Não. O próprio tribunal de ofício vai fazer esse controle. Porque requisito de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública. Não é porque o recorrido não falou nada que vai passar. Porque é uma análise que deve ser feita de ofício. A apreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso. Então, primeiro se faz o juízo de admissibilidade. Se o juízo de admissibilidade for positivo, se diz que o recurso é conhecido. E em seguida se passa ao juízo de mérito. Quando o juízo de admissibilidade é positivo, em seguida se passa ao juízo de mérito da apelação, onde vai se avaliar o próprio mérito recursal, onde vai se avaliar o próprio pedido de reforma ou anulação da decisão. Certo? No caso do recurso de apelação, e era disso que eu queria, sobre isso que eu queria chamar a sua atenção, a gente teve uma mudança de um código para o outro importante quanto ao juízo de admissibilidade. Hoje fica claro no nosso código, no artigo 1010, então o artigo 1010 é aquele que estabelece os requisitos da petição de apelação. Então, abrindo aqui um parênteses, se você não tem muita prática com recurso de apelação, quando você for elaborar uma petição de apelação, a peça de interposição e as razões de apelação, esteja atento para o artigo 1010, que o artigo 1010 acaba servindo como um roteiro para você elaborar uma peça de apelação. Mas esse mesmo artigo 1010, então indo para o que eu queria abordar agora, ele deixa claro que o juízo de admissibilidade da apelação hoje no nosso código é feito exclusivamente pelo tribunal ad quem. O juízo de admissibilidade da apelação hoje é feito exclusivamente pelo tribunal ad quem, ou seja, pelo tribunal que irá julgar a apelação. O juízo de primeiro grau, o juízo que proferiu a sentença, ele não faz mais o juízo de admissibilidade da apelação. O juiz que proferiu a sentença, ele recebe o recurso de apelação, ele provoca o contraditório, intima o apelado para se manifestar e depois remete a apelação ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Só quem faz o juízo de admissibilidade da apelação é o tribunal. Isso que eu estou dizendo, você encontra no parágrafo 3º do artigo 1010 do CPC. Parágrafo 3º do artigo 1010 do CPC. Olha aí no seu código, eu olho no meu aqui. Olha lá. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Independentemente de juízo de admissibilidade. Tá certo? Então, vamos falar um pouco de algumas questões relacionadas ao procedimento da apelação. Primeira coisa, endereçamento. A sua petição de apelação, evidentemente, vai começar com aquela peça de interposição. Normalmente a gente faz a apelação em 2 peças, é a forma correta. Primeiro você apresenta uma peça de interposição e depois uma segunda peça, que são as razões de apelação. Essa peça de interposição, outros chamam de petição de capa, tanto faz, ela é dirigida, ela é endereçada ao próprio juízo que proferiu a sentença. E, aliás, vamos aproveitar esse momento
para insistir que essa é a regra no nosso sistema recursal. Só um recurso fica de fora da regra. Que regra? Os recursos, eles são sempre endereçados ao próprio juízo ou órgão que proferiu a decisão recorrida. Lembre disso. Às vezes, principalmente o jovem advogado ou o estudante, às vezes tem alguma dúvida para identificar, para saber para onde endereça a sua peça recursal. É muito simples. Todos os recursos menos um, eles são endereçados ao próprio juízo ou órgão que proferiu a decisão. Por exemplo, quando você vai apelar de uma sentença, você endereça a sua apelação ao próprio juízo que proferiu a sentença. Quando você vai interpor recurso especial, por exemplo, de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, você não vai endereçar o seu recurso especial direto ao STJ. Você endereça ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, se o juízo de admissibilidade for positivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo depois encaminha ao STJ. O mesmo vale para o recurso extraordinário. Se você interpõe recurso extraordinário de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, você não o interpõe diretamente no STF. Você interpõe o recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que, se fizer o juízo de admissibilidade positivo, depois remete ao STF. Isso vale para todos os recursos, menos um. Menos um qual? Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, diferente da regra geral, é o recurso que se interpõe diretamente ao órgão que irá julgá-lo. Então, se é proferida uma decisão interlocutória por um juiz de primeira instância e você agrava, você endereça o seu agravo de instrumento, se for agravo de instrumento, você endereça o seu agravo de instrumento diretamente ao tribunal que irá julgá-lo. Mas, repito, é uma exceção do nosso sistema recursal. Os recursos, como regra, são interpostos perante o próprio órgão ou juízo que proferiu a decisão, e essa é a regra que vale para apelação. Então você endereça a sua apelação ao próprio juízo que proferiu a sentença. Em que prazo? 15 dias úteis. Lembrando também de uma quase unificação dos prazos recursais que foi feito pelo nosso atual CPC. Todos os recursos menos um são interpostos no prazo de 15 dias úteis. Todos os recursos menos um são interpostos no prazo de 15 dias úteis. Menos um qual? Os embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso que ficaram com 5 dias para sua oposição. Todos os demais recursos têm o prazo de 15 dias úteis para sua interposição, o que vale, evidentemente, para o recurso de apelação. A petição de apelação também deve vir acompanhada com recolhimento de custas. Então eu tenho que recolher custas na minha apelação. Eu tenho que trazer essa comprovação já com a minha petição de apelação. E, se os autos forem físicos, repito, só se os autos forem físicos, eu também terei que demonstrar o recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos. Então, custas sempre tem. Tirando o caso de gratuidade, lógico, mas em princípio, custas de apelação sempre tem. O que pode não ter é porte de remessa e retorno nos autos, que só se aplicam aos autos físicos. Porque o porte de remessa e retorno é o custo da viagem dos autos para irem e voltarem. E viagem virtual ainda não tem custo. Por isso que nos autos eletrônicos não se paga porte, só no físico. E aí, então, os autos serão remetidos ao tribunal, que fará o juízo de admissibilidade, e se o juízo de admissibilidade for positivo, depois o tribunal fará o juízo de mérito. É importante lembrar aqui que o recurso de apelação, ele se presta tanto para eu pedir a reforma da decisão, quanto a anulação da decisão. Então, no meu recurso de apelação, eu posso tanto pedir a reforma da sentença, quanto a anulação da sentença. Se houver um erro de juízo, um erro injudicando, ou seja, se a decisão for injusta, eu peço a reforma da decisão. Então, diante de uma decisão injusta, eu peço a sua reforma. Agora, se ocorrer um erro improcedendo, ou seja, se houver um erro de procedimento,
eu peço a anulação da decisão. Por exemplo, não houve citação do réu. Houve um erro de procedimento. Se não houve a citação do réu, eu ingresso e peço a anulação da sentença. Então lembra, se for um erro de juízo, se a decisão for injusta, a gente pede a reforma. Se houver um erro de procedimento, por exemplo, uma falta de citação, a gente pede a anulação da decisão. E claro, se ocorrer as duas coisas, a gente pode pedir tanto a reforma quanto a anulação, evidentemente. Com quais efeitos são recebidos o recurso de apelação? Então vamos falar basicamente do efeito devolutivo e do efeito suspensivo, os mais comuns. Então, efeito devolutivo. A apelação tem efeito devolutivo? Claro. Todo recurso tem efeito devolutivo. Por quê? Porque devolve a reapreciação da matéria ou devolve a apreciação da matéria ao Poder Judiciário. Então, todo recurso tem efeito devolutivo, o que vale, evidentemente, para a apelação, porque devolve a matéria para a reapreciação pelo Poder Judiciário. Então, a apelação tem efeito devolutivo. Agora, mais importante, a apelação tem efeito suspensivo? A apelação, como regra, tem efeito suspensivo? A resposta é afirmativa. Como regra, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Por quê? Porque impede que a sentença recorrida comece a produzir efeitos. A apelação, como regra, tem efeito suspensivo, porque impede que a decisão recorrida que a sentença recorrida comece a produzir efeitos. Mas o próprio Código de Processo Civil, repetindo o que já constava do Código anterior, o nosso atual CPC prevê, no artigo 1012, parágrafo 1º, algumas situações em que a apelação não terá efeito suspensivo. Então, regra, apelação tem efeito suspensivo. A simples interposição da apelação impede que a sentença comece a produzir efeitos. Mas o nosso atual CPC, repetindo o que já fazia o Código anterior, no seu artigo 1012, parágrafo 1º, ele relaciona algumas situações em que a apelação não terá efeito suspensivo. Mas é bom dizer, quando a gente diz que nesses casos a apelação não terá efeito suspensivo, a gente está dizendo que não terá efeito suspensivo em regra, decorrente da simples interposição da apelação. Mas mesmo quando um recurso não tem efeito suspensivo, e isso vale também para apelação, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do 1012, mesmo quando um recurso não tem efeito suspensivo, eu posso obter esse efeito. Quando a gente diz tal recurso não tem efeito suspensivo, a gente está querendo dizer não tem o efeito suspensivo automático, op legis, dado pela lei, decorrente da sua simples interposição. Mas, mesmo nessas hipóteses em que a apelação, em princípio, não tem efeito suspensivo, eu posso obter o efeito suspensivo, mostrando, basicamente, a relevância da fundamentação, ou seja, a chance do meu recurso ser provido, e também mostrando o risco de dano decorrente da execução provisória da sentença. Então, se eu quero obter efeito suspensivo à apelação, naquelas hipóteses do parágrafo 1º do 1012, eu estou falando naquelas hipóteses porque nas outras eu não preciso pedir, porque o efeito suspensivo é automático para apelação. Mas naquelas hipóteses do 1012, parágrafo 1º, em que em princípio a apelação não terá efeito suspensivo, eu posso requerer e obter esse efeito suspensivo se eu demonstrar relevância da fundamentação somado ao risco de dano. Nada mais é aquilo que a gente chama, para a esfera recursal, de fumus boniuris e periculum in mora. Se eu conseguir demonstrar fumus boniuris e periculum in mora, eu até posso obter efeito suspensivo para aqueles casos em que a apelação, em princípio, não o tem. Agora, para quem que eu peço? Depois que a gente falou sobre juízo de admissibilidade, esse ponto é importante. Para quem que eu peço o efeito suspensivo da apelação? Para aqueles casos em que ela não tem, automaticamente. Para quem eu peço?
Adianta, vou te perguntar, adianta pedir o efeito suspensivo ao juiz de primeira instância? A resposta é negativa. Por que a resposta é negativa? Porque se o juiz de primeira instância, ele nem faz o juízo de admissibilidade da apelação, não cabe ao juiz de primeira instância decidir com qual efeito a apelação vai ser recebida. Não adianta eu gastar tinta tentando convencer o juiz de primeira instância a receber a minha apelação com efeito suspensivo, naqueles casos em que, em princípio, ela não teria esse efeito, porque o juiz de primeira instância não vai receber a apelação de jeito nenhum. Não adianta eu falar, juiz de primeira instância, receba a minha apelação no duplo efeito. Ele vai dizer, eu não recebo de jeito nenhum, porque receber o recurso significa fazer o juízo de admissibilidade. E o juiz de primeira instância, como nós vimos, não faz o juízo de admissibilidade. Para quem que eu tenho que pedir o efeito suspensivo da apelação? Naqueles casos em que ela não tem? Depende. Se a minha apelação ainda não foi distribuída no tribunal, eu faço o pedido de efeito suspensivo, quando necessário, ao próprio tribunal. Eu endereço o meu pedido ao tribunal, o tribunal vai nomear um relator para apreciar esse meu pedido de efeito suspensivo, e esse relator ficará prevento para o julgamento da apelação. Então, se a minha apelação ainda não foi distribuída no tribunal, eu faço o pedido de efeito suspensivo ao tribunal e o tribunal nomeia um relator para apreciar esse meu pedido. Bom, mas e se a minha apelação já foi distribuída no tribunal? Se a minha apelação já foi distribuída no tribunal, fica mais fácil. Porque se ela já foi distribuída no tribunal, significa que já tem relator. Se já tem relator, basta que eu peça o efeito suspensivo ao relator. Lembrando, naquelas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático. Se, como regra, ela tem efeito suspensivo automático, em princípio eu nem preciso pedir o efeito suspensivo. Mas naqueles casos específicos em que ela não o tem, se a minha apelação já foi distribuída no tribunal, significa que ela já tem um relator. Aí eu faço o pedido ao próprio relator. O que é sempre bom insistir. Não adianta fazer esse pedido para o juiz de primeira instância, porque ele não faz mais o juízo de admissibilidade da apelação. Ah, mas eu tinha o costume de fazer no código antigo. No código atual, não tem por que gastar tinta insistindo nesse assunto com o juiz de primeira instância. Tá bom? Bom, qual é o âmbito de devolutividade da apelação? O que é devolvido ao tribunal para julgar no recurso de apelação? A matéria impugnada pelo apelante. É o apelante que estabelece os limites de apreciação que será feito no tribunal. É o próprio apelante que decide o que quer devolver ao tribunal para que o tribunal reaprecie os limites da apelação. Portanto, o âmbito da devolutividade da apelação é definida pelo apelante nas suas razões recursais. Se a sentença apreciar dois pedidos e o apelante apelar apenas da parte em que aprecia um dos pedidos, é só isso que será matéria de apreciação pelo tribunal. Porque, repito, quem define o que vai ser devolvido ao tribunal é o apelante, à exceção das matérias de ordem pública. As matérias de ordem pública, diz o nosso código, podem ser apreciadas de ofício, a qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição, de ofício pelo órgão julgador. Então, a matéria de ordem pública é devolvida pelo tribunal, independentemente de qualquer alegação do apelante. É o que se chama de efeito translativo das matérias de ordem pública. Então, o tribunal, ao julgar a apelação, vai julgar aquilo que foi devolvido por ato do apelante, ele que definiu o que é objeto do recurso, mais as matérias de ordem pública. Porque essas são devolvidas ao tribunal, independentemente de interposição de recurso. É importante lembrar, portanto, que prevalece a proibição da reformatio impégios no julgamento do recurso de apelação. No julgamento do recurso de apelação, prevalece o princípio da proibição da reformatio impégios, que vale, aliás, para os demais recursos também, à exceção dos embargos de declaração, mas esse é outro problema. Então, prevalece, deve ser observado pelo tribunal no julgamento da apelação,
o princípio da proibição da reformatio impégios, ou seja, ao julgar o recurso, o tribunal não poderá, em princípio, piorar a posição do apelante. Em princípio, o pior que pode acontecer para o apelante no julgamento da apelação é a manutenção da sentença. Em princípio, é vedado que a sentença seja reformada em desfavor do apelante. Eu estou dizendo em princípio, porque não vale essa regra se o tribunal conhecer de ofício de uma matéria de ordem pública e entender que, por conta da matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada em desfavor do apelante. Aí pode. Então, cuidado quando a gente aprende isso na graduação, que, olha, o princípio da proibição da reformatio impégios é aquele que diz que pior que tá, não fica. Não é assim? O princípio da proibição da reformatio impégios é o que diz que pior que está, não fica. O pior que pode acontecer é a manutenção da decisão, não a piora dela em desfavor do apelante. Isso é quase uma verdade absoluta. Por quê? Porque essa regra não se aplica se o tribunal apreciar a matéria de ordem pública. Porque, como decorrência da apreciação da matéria de ordem pública, aí pode ser piorada a posição do apelante. Porque por força do efeito translativo da matéria de ordem pública. Mas tirando essa peculiaridade da matéria de ordem pública, de fato, o julgamento de apelação não pode piorar a posição do apelante. O pior que pode acontecer é a manutenção da decisão. Também é bom que eu chame a sua atenção para o artigo 1013, que fala da devolução. Eu peço que você leia, nosso tempo está acabando, então eu peço que você leia o artigo 1013. Mas eu quero chamar a sua atenção para o parágrafo 1º do artigo 1013, que fala dessa devolutividade da apelação. Olha lá. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, quanto ao capítulo impugnado pelo apelante, eventuais matérias, questões que não foram decididas pelo tribunal, mas foram discutidas, elas poderão ser, não foram apreciadas pelo juiz de primeiro grau, então as questões que não foram apreciadas pelo juiz de primeiro grau, embora discutidas, referentes ao capítulo da sentença impugnado, poderão ser apreciadas pelo tribunal. Certo? E último ponto para finalizar, é sempre bom lembrar. Caso o juiz de primeira instância tenha proferido uma sentença sem julgamento de mérito, caso o juiz de primeira instância tenha extinto o processo sem julgamento de mérito, o tribunal, se entender que a causa está madura, está em condições de receber um julgamento de mérito, o tribunal poderá, desde já, apreciar o mérito. A apreciação do mérito da causa pelo tribunal não depende dele ter sido apreciado em primeira instância. Se o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, é interposto o recurso de apelação, e no julgamento da apelação o tribunal entender que a causa está madura, pronta para receber um julgamento de mérito, o tribunal desde já poderá apreciar o mérito da causa. Você encontra isso também no artigo 1013 do CPC, especificamente no seu parágrafo 3º. Tá bom? Com isso, a gente tratou dos aspectos mais relevantes relacionados à apelação, mas logo mais a gente vai ter um encontro ao vivo, e nesse encontro eu quero realçar alguns outros aspectos que não tivemos tempo de ver aqui na nossa conversa. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero ter conseguido trazer informações relevantes a respeito do tema da apelação e vou complementar essas informações no nosso encontro ao vivo. Muito obrigado e até lá!